A gente conversava com o ministro Gilmar Mendes sobre essa possibilidade dos governadores de direita se alinharem, tentarem achar um candidato para substituir Jair Bolsonaro, que está inelegível. E o Graça tem apuração. Ele vai nos contar agora um pouquinho sobre a viagem do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a Nova York. De olho em 2026, ele reforçou a sua imagem de contraponto ao PT para os empresários e investidores. Graça, conta aí, porque a gente sabe que o Tarcísio tem sido ali o preferido do PIB, né? Como é que foi essa mensagem aí que ele estava passando, as andanças dele pela Big Apple? Então, Raquel, o governador Tarcísio, ele reafirmou 2 vezes essa semana que ele pretende ser candidato à reeleição em São Paulo. Só que ele andou, agiu, discursou como potencial candidato à presidência da República. Por quê? As agendas do governador Tarcísio, ele teve várias agendas reunidas com empresários, muitos empresários brasileiros que viajaram para Nova York. É um evento, um conjunto de eventos que se convenciona chamar de Brasil Week, Semana do Brasil em Nova York, que na verdade são roadshows de bancos, fundos de investimento, empresas, eventos de veículos de comunicação como Valor Econômico, o Brasil Journal, que fizeram em Nova York, onde os políticos vão lá, se reúnem, falam da pauta. E o Tarcísio foi o sujeito que tocou uma espécie de música que o empresariado e a indústria financeira gostam de ouvir. No recital solo do Tarcísio em Nova York, ele defendeu temas como, ele falou bastante da situação fiscal nacional, dizendo que é importante que o país tenha um controle rígido de gastos, que as contas voltem para o controle, para que o Estado gaste menos do que arrecade. Ele defendeu a desvinculação de receitas obrigatórias. Esse é um tema, porque no Brasil, uma grande parte dos orçamentos públicos ele está engessado por leis que determinam tantos por cento vai para a saúde, para a educação, até para a cultura. Existe um percentual grande dos orçamentos que estão vinculados por lei a determinadas despesas obrigatórias. Ele defendeu a desvinculação desses recursos, que é uma bandeira claramente liberal, e também ele voltou a falar, na verdade ele já tinha dito isso aqui em São Paulo, num encontro em março também com investidores ali na Faria Lima. Ele defendeu que os programas sociais do governo, eles devem ter porta de saída. O que ele quer dizer com isso? Que, segundo ele, a crítica que ele faz ao governo federal, esse modelo de gasto com seguridade social desse governo, especificamente em programas como que fazem transferência para as pessoas, é que essas transferências elas custam muito ao Estado sem necessariamente emancipar as pessoas. Essa foi a crítica que ele fez lá. Olha, você junta esse conjunto da obra e tenta convencer alguém de que isso é o discurso de um candidato a governador. Não parece. Não parece. Agora, Mari, ele repete muito as ideias de Paulo Guedes? Seria um eventual governo Tarcísio de Freitas? Seria a mesma agenda do governo Jair Bolsonaro ou não? Você vê diferenças? Eu vejo mais similaridades do que diferenças, né? Quer dizer, eu acho que ele avança um pouquinho, porque ele acena para os bolsonaristas ali um pouco nos costumes, ali na pauta de segurança e educação. Mas acho que ele tratou pouco desse tema lá em Nova York, né? Mas foi curioso que eu acho que lá em Nova York, se tivesse uma eleição lá na Brasil Week, com certeza o Tarcísio ganhava nesse panorama aí dos governadores, porque tinham vários outros governadores, né? O Eduardo Leite estava lá, do governador do Rio Grande do Sul, estava o Casagrande do Espírito Santo, a Raquel Lira, governador de Pernambuco, tinha uma série de governadores ali presentes.
E a conversa de investidores, banqueiros, era de que o Eduardo Leite não tem chance, ele pode ser o ministro do Tarcísio e depois, mais para frente, ele ser... Então, assim, a articulação lá era que já esses candidatos do campo do centro, Tarcísio meio que já larga muito na frente, né? Assim, em relação aos outros. Em relação aos outros. Quer dizer, ele tem ele vai na largada, pelo menos em relação à elite, a elite financeira e econômica aí, que estava lá na Brasil Week, a preferência é claríssima em relação ao Tarcísio. Só que a Faria Lima não elege ninguém, né? Será que ele tem voto no povo? Bom, essa é uma questão, mas eu acho que o Tarcísio ele tem um aspecto. Ontem o ex-presidente Bolsonaro deu uma entrevista muito importante para o UOL, especificamente quando ele falou da relação dele com o Tarcísio, ele reconheceu que o Tarcísio tem uma dívida de gratidão com ele porque o Tarcísio ele era um técnico, ele era um sujeito que ele passou num concurso, ele teve uma carreira militar, ele fez Agulhas Negras, depois foi para o IME, depois ele passou num concurso o IME é o Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro, e depois ele passou num concurso da Câmara dos Deputados. Aí ele foi para o DENIT, no período do governo Dilma, mas o Bolsonaro pegou o Tarcísio, que era um técnico desconhecido, levou para o Ministério da Infraestrutura e deu bastante autonomia para o Tarcísio trabalhar. Foi um período em que o Executivo aprovou pautas importantíssimas como da agenda econômica, como o marco do saneamento, o marco das ferrovias. Então o Tarcísio ele foi um sujeito que ele ganhou uma reputação em Brasília. Em Brasília ele é um cara que conhece a máquina e resolve coisas. Por exemplo, na época a greve dos caminhoneiros aconteceu em 2018 ainda no governo Temer. O Tarcísio era o sujeito que o Bolsonaro confiava a cada vez que havia uma ameaça de greve dos caminhoneiros. Que a gente vai se lembrar que no começo do governo do Bolsonaro havia sempre uma sombra de ameaça de uma nova greve. Então, assim, e o Tarcísio ele é grato ao Bolsonaro. Todas as oportunidades que ele tem, ele voltou a dizer em Nova York que não existe direita sem o Bolsonaro, a propósito dessa proposta ali do ex-presidente Temer de unir os governadores. Então, assim, a Faria Lima pode não eleger, mas existe uma direita popular no Brasil que é um voto bolsonarista, independente de... é um amálgama. Tem sujeito que votou no Bolsonaro porque era do agro no Centro-Oeste. Tem gente que votou por causa do voto dos evangélicos. Existe esse amálgama. Para o Tarcísio ele virar o candidato desse povo, o Jair Bolsonaro ele é fundamental. Então, assim, não é a Faria Lima que elege, mas existe um consórcio que tornou o bolsonarismo muito, muito competitivo eleitoralmente em 2018 e em 2022. E daí se explica, né, os seguidos acenos que o Tarcísio faz ao Jair Bolsonaro, as concessões que ele faz, os acenos na área de segurança, mesmo na questão do golpe de Estado. E tem um ponto interessante nessa viagem dele em Nova York. O seminário da revista Veja, o Brasil Insights, foi um seminário que causou muita polêmica, porque esse seminário tem o patrocínio da Refit, do empresário Ricardo Magro. A Refit é um dos maiores devedores de ICMS do Brasil, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias. É o maior devedor de ICMS de São Paulo, são mais de 8 bilhões de reais. A presença do Tarcísio estava prevista nesse evento, né? A gente divulgou aqui no UOL, além dele, Cláudio Castro, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, teve uma repercussão negativa importante. E o governador recuou. Ele desistiu de ir ao evento, Cláudio Castro foi, Barroso foi, o ministro do Tribunal de Contas da União, o Haroldo Cedras, inclusive, fez um cumprimento público ao Ricardo Magro, né, dizendo como era importante terem empresários ali que levantam o Brasil, né, fazem o Brasil mais justo, mas Tarcísio recuou,
porque junto aos bolsonaristas, Graça, eu acho que, enfim, na sociedade brasileira como um todo tem um tipo de revolta com esse tipo de situação, mas tem um público bolsonarista ali que pega muito essa questão da corrupção, dessa ligação entre o público, essa ligação mais espúria entre o público e o privado, e o Tarcísio sabe que não pode dar brecha. Nas redes sociais tinha gente comentando assim, pô, até tu, Tarcísio. E ele não pode dar brecha para esse tipo de crítica. Agora, Mari, tem uma pessoa que está nos assistindo aqui, a Eliana Mayra, que ela comenta assim, o Tarcísio vai tornar o Brasil, se eleito, uma nova Argentina? Vai? Será que ele vai a lá Milei? Isso é bom ou isso é ruim? Pois é, ela tá Eu acho que ela está cheia, eu acho que ela acha ruim. Porque Milei tem reformas muito fortes ali, né? Cortes de gasto público muito fortes. Pois é. Eu acho que a tendência, sobretudo na pauta econômica, é seguir na mesma linha, né? Mas eu acho que a realidade da Argentina era muito diferente da nossa. E a Argentina, enfim, as notícias que vêm da Argentina são de que as reformas estão funcionando, né? Assim, então, eu acho que com certeza ele se alinha, eles são amigos, quer dizer, acho que para as relações Brasil e Argentina seria facilitada essa relação, com certeza, se o Milei continuar então, sim, seria até para as relações seria mais fácil, o Tarcísio se relacionaria mais facilmente com a Argentina do que o presidente Lula, né? Gente, para quem está nos acompanhando pela TV, no canal UOL, um rápido intervalo e depois desse break a gente vai contar para vocês quem é que conseguiu acabar com a briga entre Joesley Batista, o dono da JBS, e os indonésios, uma disputa bilionária que se arrastou por anos sobre a fabricante de celulose Eldorado. Fica aí que a gente volta já já. E quem está nos acompanhando no YouTube, a gente continua aqui um pouquinho no assunto Tarcísio de Freitas. Agora, Graça, por que o Tarcísio insiste tanto, e ele fica até meio bravo quando a gente pergunta para ele, em refutar qualquer possibilidade de candidatura à presidência da República? Olha, eu vou explicar isso de uma maneira bem didática. O meu entendimento sobre isso é de uma maneira bem didática. O prego que se destaca, ele toma martelada. Ele toma martelada. Então, se você puder protelar, isso aí serve de conselho para todo mundo que estiver pensando aí num cargo público. Você protela até o último momento, para você não virar foco de todo tipo de ataque, não só do lado contrário, mas principalmente do seu próprio lado. Porque essa candidatura a presidente da oposição em 2026, ela é praticamente aquele Uber que você pega compartilhado. E já tem gente demais querendo um lugarzinho nesse carro. Essa carona. Já tem gente demais. Olha, tem lembrando que o Bolsonaro, ele ainda responde um processo, ele ainda é o sujeito que tem muito voto na direita. O destino dele e o destino da candidatura de direita ainda passa por ele, apesar dessa articulação do Michel Temer. Mas olha, além do Bolsonaro, além do Bolsonaro e do Tarcísio, nós temos o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que diz que quer ser candidato a presidente. O do Rio Grande do Sul, que falou, olha, precisando, estamos aí. Até mudou de partido essa semana, o Eduardo Leite, semana passada, foi do PSDB, que está numa crise interminável, que já foi um dos grandes partidos do país, virou um partido que perdeu 2 governadores esse ano. A Raquel Lira saiu do PSDB e foi para o PSD do Kassab, agora o Eduardo Leite. Então, assim, tem uma via congestionada.
Nesse carro aí tem muita gente, tá difícil, e Tarcísio de Freitas vai segurar até porque Jair Bolsonaro não quer largar o osso, né? Na entrevista para o UOL, ele deixou muito claro que ele quer se manter eleitoralmente no jogo, embora inelegível. Como é que ele vai fazer essa mágica, a gente não sabe, mas ele quer indicar alguém para o lugar dele, pelo menos isso.